Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com uma investigação interna dentro do Vasco sobre o CEO Luiz Melo. Vamos falar bastante dessa investigação, um assunto muito grave envolvendo aí o nosso CEO. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do interesse do Vasco novamente no zagueiro Lianco. Dessa vez o negócio pode acontecer, o jogador deseja retornar ao futebol brasileiro. O Vasco hoje é o clube que está mais perto de fechar essa contratação. Vamos falar disso, vamos falar também do atacante Caio Jorge da Juventus e também o reforço contratado Serginho. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu, galera que tá sempre se inscrevendo aí no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar bastante o nosso canal a crescer a cada dia, chegar nessa marca tão expressiva nesse ano de 2023. Bom, pessoal, conselheiros do Vasco pedem investigação sobre o CEO Luiz Melo. De acordo com o All Sport, conselheiros do Vasco gostariam de saber se o Luiz Melo ainda estava associado ao seu clube do coração Flamengo enquanto assumiu a posição de CEO quando foi nomeado aí pela 777 Partners, o que quebraria uma das regras impostas na criação da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco. Isso aí está bem claro no termo de posse de membro da diretoria. De acordo com o UOL, um pedido para verificação foi entregue ao Conselho Fiscal do clube e também a membros do Conselho de Administração da SAF. E também já existe o aguardo pela solicitação interna de averiguação. A movimentação dos conselheiros ganhou força após circular aí nas redes sociais prints recentes que mostraram o CPF do Luiz Melo como ativo no quadro de sócios do Flamengo, cara. Isso é muito grave. A ação não indica um resultado direto sobre o futuro do Luiz Melo, mas tem o intuito de alertar a 777 Partners. Vale lembrar que a associação tem 30% das ações, sendo assim a palavra final do departamento é da empresa norte-americana. De acordo com as informações do UOL, que tentou entrar em contato aí com o departamento de futebol do Vasco e também com o CEO Luiz Melo, porém não obteve retorno até o fechamento dessa matéria. Caso haja um posicionamento, a reportagem será atualizada. Vamos ficar de olho aí se o Vasco vai dar uma resposta à reportagem do UOL. É uma acusação muito grave. Com certeza o Luiz Melo vai ter que dar boas explicações do porquê ele ainda está associado ao Flamengo. E para você, torcedor, o que você acha dessa investigação? O Luiz Melo está muito pressionado pelo péssimo trabalho que ele vem fazendo à frente do Vasco. É grande o descontentamento interno dentro do clube. Muitas pessoas querem ver o Luiz Melo fora do Vasco. Já não teria mais clima para a continuidade desse profissional dentro do nosso clube. Infelizmente, ele segue aí respaldado pela 777 Partners. Pode, quem sabe, rever essa posição, dependendo aí se for comprovado realmente que ele ainda é sócio do Flamengo ou que foi sócio no período que ele assumiu como CEO da SAF do Vasco. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto tão delicado e grave, meu amigo. É muito grave essa acusação. Bom, pessoal, o Vasco fará um jogo treino nesse sábado às 10 horas da manhã contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. O Vasco só volta a entrar em campo no próximo dia 22, na quinta-feira, na semana que vem. Vai estar tendo um longo período aí de inatividade, né, para o Maurício Barbieri também corrigir os problemas da equipe do Vasco e quem sabe acontecer um milagre do Vasco voltar a jogar bem no Campeonato Brasileiro, né? Que até agora o Vasco só jogou bem lá no amistoso contra o Inter Miami no início da temporada, né? O único jogo que o Vasco fez jus aí à camisa, porque realmente tá complicado demais, meu amigo, tá difícil, situação cada vez pior, o Vasco na zona do rebaixamento. Existe uma expectativa de mudanças no time do Vasco para o jogo contra o Goiás. A gente já falou que ao longo da semana as possibilidades de mudança no time, né? Vale ressaltar mais uma vez que o Capasso está lesionado, uma lesão mais séria, o jogador pode ficar até meses parado. Também não vamos ter o Jair e o Robson Bambu, ambos tomaram o terceiro cartão amarelo e desfalcarão o Vasco para esse jogo contra o Goiás. Muito possivelmente o Zé Gabriel será zagueiro jogando ao lado do Léo Pelé e o Matias Galarza será o substituto do Jair. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse jogo treino que o Vasco vai fazer contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Se fosse o Sampaio Corrêa do Maranhão, meu amigo, aí já poderia ficar preocupado, porque é um adversário chato. O Vasco sempre perde pro Sampaio Corrêa lá do Maranhão. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola do Vasco, né?
Todo dia é novidade, todo dia é especulação, todo dia é jogador oferecido, jogador que o Vasco está querendo, demonstrando realmente interesse. E hoje vamos atualizar aqui sobre alguns casos, né? Principalmente o reforço contratado de Serginho. O jogador se apresentará no Vasco nas próximas semanas. Ele já está treinando na sua cidade natal, em Belo Horizonte, para manter a parte física. Atacante de 28 anos, está vindo do Giresunspor, onde ele fez 93 jogos, marcou 10 gols, deu 19 assistências desde que chegou ao clube turco na temporada 2020-2021. Antes de chegar à Turquia, ele também jogou em mercados periféricos, né, cara? Mercados aí que realmente muitos jogadores não procuram, como no país Kosovo, também na Albânia e também na Macedônia. É um jogador extremamente desconhecido, ninguém sabe quem é esse atleta, nunca atuou no futebol brasileiro, sempre atuou lá no futebol europeu, como eu disse, nesses países aí que o futebol praticamente não é visto por ninguém. Com certeza é uma grande dúvida que o torcedor tem em torno desse jogador, né? Vamos ver se vai dar certo. Um atleta que já tem algumas semanas que ele já fechou com o Vasco e vamos torcer para que dê certo, né? A única coisa que resta ao torcedor vascaíno. Também tivemos uma atualização quanto ao atacante Caio Jorge, jogador que inclusive está treinando no CT Moacir Barbosa. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, não existe a possibilidade desse jogador acertar com o Vasco. Ele pertence à Juventus, está somente treinando lá no Vasco para manter a sua parte física nesse período aí de férias, né? Eu não entendi o porquê dele estar treinando no CT do Vasco, já que o jogador foi revelado pelo Santos, tem uma grande identificação com o Santos, mas ele está lá treinando no CT do Vasco e isso teria aberto uma grande expectativa aí para que o Vasco pudesse fazer algum tipo de proposta à Juventus para tentar contratar o jogador por empréstimo. O Vasco teria demonstrado interesse nesse jogador no final do ano passado, porém não conseguiu levar adiante as negociações e ele agora está treinando lá no nosso CT e volta à tona essa possibilidade. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, não existe chance alguma do jogador ser atleta do Vasco, né? Vamos aguardar aí, quem sabe tem alguma reviravolta e surpreenda a todos nós torcedores. Eu acho muito pouco provável, é um jogador que apesar de estar sendo pouquíssimo utilizado na Juventus, é um jogador muito caro que o Vasco não deverá fazer esforço algum para contratá-lo. Esforço o Vasco vai fazer para trazer o zagueiro Lianco. De acordo com as informações do jornalista Bruno Andrade, do UOL, o Vasco tenta a contratação desse jogador, voltou novamente a abrir conversas com o jogador, né, que foi rebaixado com o Southampton para a segunda divisão da Premier League, e o jogador já estaria vendo com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O jogador que tem contrato até junho de 2025 com o Southampton poderia chegar ao Vasco aí tentando rescindir o seu contrato com o Southampton e fechar de graça com o nosso clube, né? Eu acho difícil que o Vasco vá fazer alguma proposta oficial ao Southampton para comprar o jogador, ou talvez pode ser que faça uma proposta de empréstimo até o fim dessa temporada. Não sei o que pode acontecer nessa negociação. O fato é de que o Vasco tem sim um desejo em contratar o jogador e podemos ter novidades aí nos próximos dias. Teria esquentado sim essa grande possibilidade. O Vasco vem tentando vários zagueiros, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes de vários jogadores, né? Mais recentemente a gente falou do Igor Rabelo, ontem teve um nome muito forte aí do Balbuena, muito especulado no Vasco, e entre outros jogadores aí argentinos e uruguaios que foram especulados no Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome do Lianco e também, quem sabe, um sonho muito distante do Caio Jorge, que segundo o jornalista Jorge Nicola já está totalmente descartado, e também a chegada do Serginho, que de acordo com o Globoesporte.com se apresentará nos próximos dias aí ao Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.